Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia. Estamos aqui para terminar aquela aulinha, da demografia, aquela questão na aulinha 2, Então agora vamos terminar como? Do jeito mais legal, resolvendo algumas questõezinhas, alguns probleminhas, que podem aparecer aí na nossa prova, podem aparecer no nosso bom e velho Enem, Então é muito importante a gente resolver algumas questões que trazem esse assunto. Então aqui, nessas questões, além do assunto dessa aula, eu vou trazer alguns assuntos que já falamos em aulas anteriores, principalmente na aula de demografia, na aula de população ali. Serão algumas questõezinhas bem rapidinho mesmo, só para a gente tentar fixar o conteúdo. Dica do prof. Em casa, pessoal, procurem na internet, onde vocês estiverem, procurem questões de geografia, de todas as matérias e resolvam, É resolvendo as questões que a gente aprende bastante também. Então, estudem, vejam o vídeo e depois procurem questões para resolver. Número 1, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai trazer o quê? Teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos. Então lembram das três teorias demográficas? Teoria malthusiana, de Thomas Malthus, que falava da questão do controle populacional, na questão alimentícia, na hora do choque da produção de alimentos e crescimento populacional. Neomalthusiano, na questão pós-segunda guerra, que para uma população se desenvolver, os neomalthusianos falavam que a natalidade teria que ser controlada. E também os reformistas que falavam que não, que a questão da número grande de pessoas nascendo, a falta de controle de natalidade, a questão que as pessoas não têm acesso à informação, Então a pessoa tendo acesso à informação, sendo mais politizada, a questão do planejamento familiar ocorre consequentemente, Voltando à questão, a teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos. Então vai lá, teoria reformista. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que as precárias condições econômicas e sociais acarretam uma redução espontânea das taxas de natalidade. Então, as precárias condições econômicas e sociais acarretam uma redução espontânea da taxa de natalidade. Não, Segundo a teoria reformista, isso é o contrário. Então, as precárias condições sociais aumentam ainda a taxa de natalidade, fazendo que as pessoas tenham mais filhos, a falta de acesso à informação. Então, não é a questão A. Então, chuta lá para lá que não é A. B, letra B. Uma população jovem e numerosa, devido às elevadas taxas de natalidade, lembra, taxas de crescimento da população, é a causa principal do subdesenvolvimento. Também não, uma população jovem tem grande mão de obra, trabalho, e também não é só essa questão, a questão de mau planejamento, a questão econômica também é importante aqui no subdesenvolvimento, a questão histórica também está envolvida. Alternativa C. O C nem sempre é o C de certo. O controle da natalidade só será possível mediante rígidas políticas demográficas desenvolvidas pelo Estado. Não também, O controle da natalidade pode ser feito por meio de algumas políticas ou mais uma questão social, questão do desenvolvimento social, Trazendo aqui a questão do desenvolvimento, pessoal, fugindo um pouquinho aqui da questão, me veio uma coisa agora que é importante comentar. Então, por que antes nasciam mais crianças e hoje não nascem? A questão da informação também, mas, por exemplo, antes lá na roça, no sítio, as pessoas tinham mais filhos, casavam-se mais cedo, então uma mulher casava ali com 19, 18 anos, era normal, homens também, e tinha um filho até os 40, então a idade, de ter filhos e nascimentos era maior. Hoje em dia essa questão já muda um pouco, então as pessoas começam a trabalhar mais cedo, começam a adiar a questão do casamento, a questão de se envolver, começam a pensar, não, eu tenho que construir um apartamento para poder comprar uma casa, um carro, para poder ter filhos, para poder dar uma condição melhor de vida para eles. Então faz com que pessoas casem mais tarde, se relacionem um pouco mais tarde, até para a questão de ter filhos, em pensamento familiar, e isso faz com que diminua a quantidade de filhos. Também, juntando a questão econômica, nossa, eu ganho tanto, quantos filhos eu posso ter, ou quantos filhos eu vou ter, para poder dar uma condição boa de vida. Não são só essas questões que estão envolvidas na questão do crescimento da natalidade, mas também fazem parte, desta composição. Voltando aqui para a questão, alternativa D,
O equilíbrio da dinâmica populacional se dá pelo enfrentamento das questões sociais e econômicas. Isso é o que a teoria reformista falava. Então, quando o Estado enfrenta a questão social e econômica, pensa em prol da sociedade, tenta conscientizar a sociedade, trazer políticas públicas, políticas para o melhoramento da vida social, essa dinâmica populacional acaba se equilibrando, né? Então a natalidade, consequentemente, vai acabar diminuindo no decorrer do tempo. Quem chutou D, chutou não, quem chutar você pode errar. Quem pensou e entendeu que a D era correta, acertou. Letra D acerta. Número 2, uma questão do Instituto Federal de Goiás. Conforme os dados do IBGE 2010, né, o nosso último censo aí populacional, a população econômica ativa foi de 2,3 milhões. Na comparação anual, houve alta no contingente da indústria extrativa, né? Então, o maior, né, número desse contingente. Na transformação e distribuição de eletricidade, gás e água, nos serviços prestados, nos aluguéis, dentre outros. Analisando o trecho acima, com seus saberes, é correto afirmar que a população economicamente ativa são incluídas pessoas acima de 18 anos que trabalham, com exceção dos desempregados. Não, pessoa desempregada, mas que está procurando emprego, está apto a trabalhar, fazem parte da PEA, população economicamente ativa. De setembro de 2009 a setembro de 2010, diminuiu a taxa de rendimentos e ocupação de pessoas. A questão não trouxe, não afirmou nada sobre isso. Também não é, isso aqui também não é. A inserção da mulher no mercado de trabalho é um fator irrelevante para a mensuração da variação do rendimento familiar. No mercado de trabalho é um fator relevante. Acho que não, né, pessoal? Então, se a mulher está inserida no mercado de trabalho, é um fato muito relevante, né, para o rendimento da família. Pensa, numa família que trabalha só o homem, quanto é o seu rendimento? Agora, se trabalhar homem e mulher, o quanto aumenta? Então, o trabalho da mulher é muito relevante. Então, essa aqui também está errada, porque ele fala que é um fator irrelevante. Letra D. População economicamente inativa, PEI, corresponde à parcela da população que não está empregada, como crianças, idosos, deficientes, estudantes, ou que não exerce atividades remuneradas, como donas de casa. Faltou dona de casa, tinha que ser aqui, né? Vamos lá, então, de novo, população economicamente inativa corresponde, então lembra do PEI, a parcela da população que não está empregada, como crianças, idosos, estudantes que não exercem atividades remuneradas, como donas de casa. Está certo, pessoal? Então, a PEI é isso, pessoal. População economicamente inativa, quem não exerce trabalho. Então, são as crianças, são quem estão na fase de estudo, né? E só estuda. São também pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais que não podem exercer trabalho, né? E os donos de casa. Então, isso faz parte da PEI e é a questão certa. Para desencargo de consciência, vamos ler a letra E. Infere-se que um dos motivos para o decréscimo do rendimento real habitual poderia ser a instalação do DUEs, gerando emprego e renda. Também não falamos de UEs aqui, né? Então não é a questão correta. Alternativa 3, Instituto Federal do Mato Grosso. Onde estão as crianças paulistanas? Então o texto começa com uma pergunta. Então a gente já pode ver que vai ser voltado à criança, infantil, necessidade de natalidade, alguma coisa assim. A cada ano, menos crianças são vistas nas ruas, parquinhos e playgrounds, condomínios de São Paulo. Reflexo da tendência de queda de fecundidade que coloca regiões de maior renda, como Vila Mariana e Pinheiros, em que o número de filhos por mulher caiu de 1,4 e 1,3 respectivamente, com padrões do Japão e dos países mais ricos da Europa. Ele traz ali da onde é o texto, né? Para vocês terem a base, a fonte. Sobre os aspectos que... Sobre os aspectos que caracterizam a dinâmica populacional brasileira nos últimos anos, é correto dizer que... Alternativa A.
A taxa de natalidade brasileira caiu nos últimos anos, exclusivamente nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, devido à necessidade de trabalho das mulheres. Errado, pessoal. A taxa de natalidade caiu não só nos grandes centros, como nas cidades médias, cidades pequenas. A mulher anda trabalhando mais, as pessoas trabalham mais, há um maior planejamento e, consequentemente, nascem menos crianças do que nasciam algumas décadas atrás. Então, a questão A está errada. Maravilha, vamos lá, então. Gostei de falar assim. Vamos lá para a questão B. A queda da taxa de natalidade ocorre em todo o país, independentemente do poder aquisitivo e da localização de moradia, atingindo o que se conhece como crescimento vegetativo negativo. Então, a queda da natalidade ocorre em todo o país, independente do poder aquisitivo. É errado, pessoal. Por quê? O crescimento vegetativo não é só a taxa de natalidade, ele envolve a taxa de mortalidade, ele traz o déficit se o país está crescendo ou se a população está diminuindo. Então também não é. Vamos para a questão, para a alternativa C. No caso brasileiro, a queda na taxa de fecundidade leva, a longo prazo, a uma proporção maior de população adulta, fazendo o país perder o título de país jovem e apresentar um estreitamento na base da pirâmide etária. Meus lindos, meus queridos, essa questão só pode estar certa. Lembra quando a gente viu toda aquela questão? Como que era a pirâmide de 1980, como que era a nossa base larga, como ela vem diminuindo, como o número de crianças diminui, o número de adultos aumenta, o número de idosos aumenta. Então a questão C é a questão certa. Até vou ler novamente para você aí em casa fixar. No caso brasileiro, a queda na taxa de fecundidade leva, a longo prazo, a uma população maior adulta, com certeza, né? Então, a queda na taxa de fecundidade, então, pessoas, mulheres em idade adulta, né? Número de mulheres, né, que podem ter filho, mas não tem, fazendo o país perder o título de país jovem e apresentaram estreitamente na base da pirâmide etária. Então, pirâmide etária apresenta uma base maior, mais crianças, mais jovens. Menor, menos crianças, menos jovens. Então, a questão C é a certa. Para efeito de consciência, né, só para lermos as outras questões, a taxa de fecundidade menor que 2 filhos por mulher indica a manutenção da população sem a necessidade de imigração, embora mostre uma pirâmide de base estreita. Mentira, né, pessoal? Se essa taxa continuar, né, menor que 1 ou 1, menor de 2, errei de novo, se a taxa da fecundidade for menor que 2 filhos por mulher ou for pequena, né, esse país vai ter uma ocorrência na necessidade de vinda de imigrantes para suprir a necessidade futura de mão de obra. Então está errada. Letra E, a taxa de fecundidade aumentando. O que aconteceu a partir da década de 1960 fez cair a taxa de crescimento demográfico vegetativo do país. Então não, se aumentasse a taxa de fecundidade, depois do nascimento aumentaria o crescimento demográfico e o crescimento populacional. Então, a questão E está errada. Indo para a nossa última questão, para a quarta questãozinha, essa vai ser uma aulinha mais rapidinha, fala que, embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Lembra a questão da população relativa, país povoado ou pouco povoado, quantos habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, a essa relação de população versus áreas, damos o nome de, essa eu tenho certeza que você acertou. Taxa de crescimento, não. Índice de desenvolvimento, não. Cidade demográfica, sim. Então, taxa de natalidade, não. Taxa de fertilidade, não. Então, aqui a gente já matava a questão. Essa relação de população por área, densidade demográfica. Quanto maior, mais pessoas na área, maior densidade. Quanto menor pessoas, menor a densidade. Então, nada mais é do que densidade demográfica. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido a nossa aula de demografia, entendido um pouco dessas questões que envolvem, né, o desenvolvimento populacional, a faixa etária e esses outros assuntos. Espero também que as questões tenham te ajudado e que as nossas aulas de geografia tenham auxiliado você uma maior compreensão do assunto e uma maior compreensão da nossa realidade, da nossa sociedade como um todo.
Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Muito estudo para vocês. Presta atenção na aula, rapaz. Presta atenção na aula, menina. E eu espero você numa próxima aula, num próximo momento. Então lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça. Até a próxima!